Fala, meu jovem Nelson Costa, Caixa de Ferramentas, com uma nova série aqui para vocês, onde eu quero intercalar com aforismos para a sabedoria da vida. Essa série, ela se chama o seguinte: o que eu aprendi com... Então aí vem o assunto. No caso, um dia vai ser um, outro dia vai ser outro. Por exemplo, o que eu aprendi com a ciência, e hoje eu quero falar o que eu aprendi com o cristianismo. Quero deixar claro que eu não estou fazendo militância para cristianismo ou religião nenhuma, ou qualquer assunto que porventura eu venha tocar nessa série, ou muito menos apologia ou coisa e tal. Eu quero compartilhar a minha experiência nesses setores, as condições que eu observei para, assim, comentar superficialmente o que eu estou dizendo aqui, né? Vamos lá, por exemplo, quando eu fiz o meu doutorado, eu tenho um doutorado que eu estudei um tempo atrás sobre filosofia da religião. E uma das primeiras perguntas que um professor meu fez na época, ele deu como teste para a gente a seguinte situação. Ele perguntou na região que eu estudei, ele perguntou para a gente assim, que a gente deveria ter uma certa, como é que se diz, aproximação para explicar quantas igrejas existiam na região onde eu estava estudando. Ele queria que a gente fizesse um levantamento do qual era o número dessas congregações e quantas existiam, por que existiam, quais eram os bairros que existiam, ou seja, os detalhes, né? Inclusive, muitas empresas operam desse jeito, muitos analistas operam desse jeito. Então, isso na minha vida eu carrego até hoje, né? A questão de averiguar detalhes. Então, hoje eu quero falar aqui de praticamente 2 pontos do que eu observei nessas comunidades onde eu participei, dei aula, tenho amigos até hoje, como eu disse, eu tenho um carinho especial por todas elas, mas eu quero deixar alguns pontos aqui que acho que seria interessante para você refletir. O primeiro ponto dessas questões, e muita gente vai discordar, outras não, é a questão da prática do discurso. Eles praticam o que falam? Eles realmente acreditam no que eles estão dizendo? Eu percebi nesses períodos que o cristão ele não estuda. O cristão não é como o islâmico, o judeu, ou até mesmo os ateus, que vão a fundo no jogo. Por exemplo, você pode perguntar para qualquer cristão o que ele entende dos mitos ugaríticos, como é que funciona o zoroatrismo, da onde veio tudo que ele está falando. É perceptível que ele não tem a noção desses dados, né? Ele se perde quando você faz comparação de textos. Ele também tem um problema sério com vícios de linguagem, com estrutura gramatical, tem uma série de problemas aí que é complicado você tocar ou conversar, principalmente quando esse cristão vem de uma tradição específica. Ele sempre vai defender a tradição, né? Então tem a questão de educação e que, devido a essa má educação, compromete a responsabilidade, né? E você percebe, será que eles praticam o que eles estão anunciando? Será mesmo? Vamos dar um exemplo curto e básico, né? Preocupação. Se você for amanhã numa igreja, presta bem atenção. Quanta preocupação, guerra, é uma situação assim que o cristão em si, ele sempre está de mal a pior, parece que Deus tem que fazer tudo por ele, uma coisa que tu não vai pegar nos judeus, tu não vai pegar nos ateus, né? O pessoal sabe da dificuldade da vida. Outro ponto que eu queria destacar aqui são os modelos mentais, né? É imperceptível para o cristão, porque ele defende essa tradição, ou ele tem viés político, então você vê os modelos mentais. Quais são esses modelos, Nelson? Modelos políticos, por exemplo. Você pode também ir amanhã numa igreja e tu vai perceber que tem 2 ideologias operando fortemente. Ou é a ideologia capitalista, aonde só se fala em sucesso, só se fala que Deus tem promessa para a pessoa, só se fala que o Senhor vai abençoar, que você tem que prosperar, que você tem que dar o dízimo, aquela coisa toda. Você vai ver numa outra igreja, possivelmente uma ideologia mais marxista, onde temos que lutar pelas classes mais pobres, teologia da libertação, que nós temos que fazer assim aqui na terra, temos que defender assado. Então você vê muito viés ideológico nessas igrejas, né? Aí eu pergunto para você, né? Quando você vai para o texto bíblico, principalmente certas passagens que são fortíssimas, no caso, por exemplo,
do soldado romano, ao qual pediu um milagre para Jesus, e Jesus se espantou porque ele disse, cara, fala só uma coisa, aí tá valendo, né? Você vê aí certas passagens que diz assim, eles farão milagres maiores do que eu, tenha bom ânimo, né? Da onde vem esse exagero de preocupação? Eu consigo muito bem descrever para você que esse exagero de preocupação vem de toda uma estrutura mental estruturada numa teologia fictícia que não existe, aonde você fica amarrado a um tipo de discurso que compromete todo o seu processo. Nós não estamos falando de Bíblia aqui, nós estamos falando de um discurso. Esse discurso ele é comprometedor, ele é perigosíssimo, e você tem que prestar atenção. Faça esse teste amanhã, vai numa igreja amanhã e verifica assim, quanto de preocupação, quanto de guerra, quanto de sucesso, quanto que o Senhor vai te abençoar se estiver ali dentro, como é que a coisa funciona. E nesse processo se perde o fator principal, que é o endurance teológico. O que eu falo na educação é o seguinte, na mesma forma eu comparo isso muito com o esporte que eu faço. Na mesma forma que você corre uma maratona, o esporte endurance é aquele que consegue ficar mais tempo buscando, esforçando para atingir o objetivo. É engraçado que a educação é a mesma coisa. Se você pega um cara que é fisiculturista, por exemplo, quanto mais peso ele puxar, melhores são os resultados. Educação você precisa puxar, tem que correr atrás, tem que ter essa dinâmica de conhecimento, aonde assim o indivíduo consegue crescer, criar maturidade e entender de onde as coisas vieram. Não são milagres a todo tempo, não é um discurso específico, tem várias camadas por detrás disso que é necessário relatar hoje, né? Por exemplo, hoje eu concluí no vídeo, eu quero deixar esse livro fantástico que fala sobre essas camadas, entendeu? Não, o Yuval Harari, ele tem esse material que eu li todos dele, mas esse é o melhor. Eu acho que isso aqui você tem que ler, o Sapiens, o primeiro sempre é bom, que descreve essas camadas, da onde veio a sociedade, como é que a coisa funciona, e isso é necessário para você. Enfim, concluindo o vídeo, não quero dizer que não tem gente boa nas igrejas, claro que tem. Não quero dizer que isso não faz um favor para a sociedade, claro que também faz um favor para a sociedade, mas precisamos ponderar, precisamos aí equilibrar na balança o que está sendo dito, e para você fazer isso tem que ter informação. Então tá aí hoje o que eu aprendi no cristianismo. Se fala muito em Deus, se acredita muito pelo discurso, mas na prática às vezes se compromete. Eu acho que a gente precisa trocar tudo isso, não é não? Tá aí Nelson Costa, Caixa de Ferramentas, e o que eu aprendi são detalhes superficiais que você pode analisar, e com isso eu tenho certeza que vai te catapultar, vai te alavancar para um próximo nível teológico, que aí sim, né, podemos falar das coisas sagradas, tá bom? Forte abraço para vocês, Nelson Costa, Caixa de Ferramentas.